Bom, o teorema de Thevenin ele é bem simples de entender. O que é que eu vou fazer com o teorema de Thevenin? Eu vou pegar um circuito complexo, circuito, sei lá, com várias fontes de tensão, fonte de corrente, vários resistores, e transformar ele em um circuito bem simples, como? Assim, ó, com uma única fonte de tensão e um único resistor. Eu saí desse circuito aqui, ó, com 3 fontes de tensão e 3 resistores, e passei a ficar com uma única fonte de tensão e um único resistor. Então, o teorema de Thevenin vai servir nesse sentido para simplificar a nossa vida quando a gente for analisar circuitos. Então, o primeiro passo é identificar os terminais A e B. E cadê esses terminais A e B no circuito? Está aqui, ó. Terminal A e terminal B. Identificamos o terminal A e B. Depois, ó, a gente vai separar a parte do circuito que deseja obter o circuito equivalente. E vamos calcular a tensão AB, que é a tensão de Thevenin. Então, aqui no circuito, ó, a gente quer a tensão VAB. Essa tensão VAB é a nossa tensão de Thevenin. É a mesma coisa. E esse pedaço aqui, ó, do circuito que está à esquerda, é o que eu vou simplificar. O que está à esquerda aqui, ó, dentro desse círculo vermelho, é o que eu vou simplificar para o quê? Para isso aqui. Uma única fonte de tensão e um único resistor. E que tensão é essa? É o VAB. É a tensão do meu interesse. Sempre a tensão de Thevenin vai ser a tensão do meu interesse, tensão VAB. E a resistência? Como é que a gente calcula a resistência? A gente vai ter que desligar todas as fontes de tensão e todas as fontes de corrente para, a partir disso, achar o equivalente. Então, o equivalente a partir de onde? Do ponto de interesse, que é o ponto AB sempre, né? Onde eu vou achar a tensão de Thevenin lá, eu vou achar a resistência equivalente quando eu desligo a fonte de tensão. E lá, como a gente viu no teorema da superposição, né? Como é que faz quando desliga a fonte de tensão? Ela vira um curto-circuito. E a fonte de corrente vai virar o quê? Um circuito aberto. Então aqui, ó, iria virar um curto. Aqui ia virar um curto. Aqui ia virar um curto. E eu ia achar a partir do ponto AB aqui, ó, a resistência equivalente. Então vamos ver esse exemplo. Determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte sombreada do circuito da figura. Então, ó, meu ponto de interesse é o ponto AB. E o que eu vou ter que simplificar é o que está aqui na esquerda, que está dentro dessa área sombreada azul. Eu vou simplificar em quê? Vou transformar isso aqui em quê? Em uma única fonte de tensão, que eu vou chamar de E de Thevenin, ligado em um único R aqui, ó, que é o R de Thevenin, onde aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B, ligado em quê? Nesse resistor variável aí, né? Que é a carga, a R de load, né? Então, eu vou transformar o que está dentro da área azul, ó, no que tem aqui do outro lado, que eu acabei de desenhar, que é um E de Thevenin em série com um R de Thevenin. Então, em seguida, ele quer que a gente determine a corrente que passa pelo RL, ou seja, ele quer saber o quê? Essa corrente aqui, ó, que é a corrente, e L, a corrente que passa pelo RL. Considerando o quê? Que o RL vai ser igual, ó, a 2 ohms, a 10 e a 100 ohms, né? Então, primeiro, a gente tem que achar o equivalente. Como é que a gente acha o equivalente, né? Primeira etapa é achar o R de Thevenin. Como é que a gente faz isso? A gente tem que desligar as nossas fontes, né? A fonte de tensão vira o quê? Um curto. Agora eu tenho aqui, ó, um curto, na verdade. Essa fonte de tensão não existe mais. Eu tenho esse curto aqui. Então, a partir do ponto A e do ponto B, eu vou olhar para a minha esquerda e ver
O R1 está em série ou em paralelo com o R2? Ele está em paralelo, né? O R1 está em paralelo com o R2. Esse é o nosso R de TVNAN. Olha, como é que eu posso ver isso? Está difícil de ver aqui, eu vou redesenhar. O ponto A vai estar bem aqui em cima. Vai sair o ponto A, sai esse fiozinho aqui, sai um fio aqui, e se divide em dois lados. Então ele vai se dividir aqui, em dois lados. Vai vir um pedacinho para cá, vai vir o R1 e vai vir outro pedacinho para cá, que é o R2. E do R2 vem para onde? O terra. E do R1 vem para onde? O terra, porque a fonte está desligada ou está curto-circuitada. E o terra é quem? É o ponto B, né? Então, olhando do ponto A a B, R1 está em paralelo com o R2, né? Ou seja, aqui é quem? 3 em paralelo com 6, que isso aqui vai dar 2 ohms, né? Então eu já sei quem é nosso R de TVNAN. Falta agora descobrir quem é nosso E de TVNAN. Quem é nosso E de TVNAN? A de TVNAN é a tensão VAB. E quem é a tensão VAB? Quem é essa tensão VAB? Tenho que voltar tudo, né? Minha fonte volta, está ligada novamente. E quero saber quem é a tensão VAB. A tensão VAB é a tensão em cima de quem? Do R2. A tensão VAB é a tensão VR2. É a mesma coisa aqui. É o mais, aqui é o menos da minha fonte. Então eu tenho que descobrir quem é a queda de tensão aqui, em cima do R2. Quanto é que vale, o VR2? Quanto é que vale o VR2? Olha, eu tenho minha fonte aqui de tensão ligada em série aqui com o R1 e com o R2. Para todo sentido, esse cara aqui não existe. Aqui, isso aqui que é a nossa carga, não existe, né? Só quer saber o que está à nossa esquerda. Então, para a fonte, o que tem aqui no A, é um circuito aberto, ou seja, a corrente não vai vir para aí. A corrente vai circular só na malha aqui, Essa é a corrente que está circulando, a corrente I aqui. Então, como é que eu posso descobrir quem é a tensão em cima do R2? Usando, claro, a regra do divisor de tensão, né? E como é a regra do divisor de tensão? Quem é o VAB? Ora, é o R que eu estou querendo encontrar, dividido pela soma dos dois R's envolvidos, que é o R1 e o R2, vezes a fonte, né? Que é o E1. Então, quando eu substituo os valores, eu vou encontrar que o VR2, que é igual ao VAB, é quanto? 6 volts. Ora, então o VAB é quem? É nosso E de TVNAN, que vale 6 volts. E agora, o que é que falta? Agora ele quer saber quem é a corrente que circula aqui no meu circuito, né? Eu sei, que esse valor aqui é 2 ohms. Eu sei que o E de TVNAN, vou apagar tudo aqui agora, voltou meu circuito todo, é 6 volts. Eu quero descobrir o IL. Então, quanto é que vale o IL? Olha, quem é IL, que é essa corrente que circula aqui? Que corrente é essa? É justamente a lei de Ohm, né? Que é a fonte, é o E de TVNAN, que a gente encontrou, dividido pelas resistências, né? A resistência equivalente, quem é aqui? O R de TVNAN está em série com o RL. Então é R de TVNAN mais RL. Ou seja, que conta é essa? É 6 aqui em cima, dividido por R de TVNAN, que é 2, mais o RL. Então vamos fazer aqui individualmente, Para o RL igual a 2 ohms, vai ficar como? Quem é a corrente? É 6 dividido por 2 mais 2, né? Ou seja, 6 dividido por 4, que é igual a
1,5 amperes. Agora, por RL igual a 10 ohms. Vai ficar como? O IL é 6 dividido por 2 mais 10 vai dar 6 dividido por 12, ou seja, meio ampere ou 500 miliampere. E para o RL valendo 100 ohms, o que a gente vai ter? Vai ter uma corrente L que é 6 dividido por 2 mais 100. E isso aqui vai dar 0,06 amperes. Então, ó, em vez de a gente ter que ficar calculando aqui a corrente IL para cada resistor aqui, ou seja, a gente tinha que fazer um método aqui dos nós, o método da malha, toda vez que a gente mudasse esse resistor, ficou muito mais fácil quando a gente encontrou o circuito equivalente. Agora, ó, só precisou fazer o quê? Mudar o RL aqui. Então, muitas vezes vai ser útil fazer aqui o uso do teorema de Thevenin. Primeiro, a gente encontra o ponto AB, olha agora tudo à esquerda do ponto AB, que é o que a gente vai resumir no que está aqui, né? No que está bem aqui, que é o quê? Um E de Thevenin em série com um R de Thevenin. E para encontrar tudo isso, a gente esquece isso, ó, e o ponto AB é um circuito aberto, como a gente viu agora há pouco. Bom, gente, aqui tem outro exemplo, agora com uma fonte de corrente, né? Então, o primeiro passo é identificar a parte do circuito que a gente quer reduzir, né? Usando o teorema de Thevenin, ou seja, reduzir para fazer o circuito equivalente de Thevenin. A parte que a gente quer reduzir é o que está à esquerda do meu ponto AB, né? Ou seja, essa parte que está aqui na região azul. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui com minha carga? O R3 vai virar aqui o quê? Um circuito aberto, né? Agora sim, eu tenho que descobrir o quê? Duas coisas, né? A tensão de Thevenin, que é essa tensão bem aqui, ó. O E de Thevenin, a tensão no ponto AB. E tenho que descobrir também, ó, o R de Thevenin, ou seja, a resistência equivalente aqui do meu circuito, olhando do ponto AB. E para isso eu tenho que fazer o quê? Desligar minhas fontes de tensão ou fonte de corrente. No caso da fonte de corrente, o que é que eu faço com ela? Ela vira um circuito aberto, ela some. Agora, o meu circuito vem só até aqui. Aqui eu tenho um circuito aberto. Não tenho nada nessa região aqui, onde tinha minha fonte de corrente. Então, quem é resistência total, olhando do ponto de vista AB? É o R2 em série com o R1, né? Lembrando que isso aqui é um fio, eu posso reduzir ele bem para cá e bem para cá. Então, eu tenho só esse circuito aqui, ó. Ou seja, o R2 em série com o R1. Então, minha resistência de Thevenin é o R2 mais o R1. Ou seja, 4 mais 2 ohms, 6 ohms. Pronto, agora eu tenho que descobrir o quê? O meu E de Thevenin. Quanto é que vale o E de Thevenin? Para isso, minha fonte vai ser ligada de novo. Eu tenho que descobrir a tensão, o E de Thevenin, que é a tensão aqui, ó, no meu ponto AB. Então é a tensão em cima de quem? De quem? Do R2, do R1. É a tensão em cima de quem? O ponto AB, o E de Thevenin. A corrente aqui, ó, sai aqui dessa fonte, chega nesse ponto bem aqui, ó. Ela vai se dividir? Vai vir um pedacinho para cá e um pedacinho para cá? Não, né? Por que ela não vai se dividir? Porque aqui o ponto AB, para a gente usar o teorema de Thevenin, a gente tinha que substituir a carga, o quê? Por um circuito aberto. Então a corrente que vai passar aqui é quanto? É 0 ampere, né? Se tem uma corrente aqui de 0 ampere, quanto é essa queda de tensão aqui, ó? O VR2.
É a corrente I2 vezes o R2. Mas quanto é a corrente que está passando aqui por ele? É zero, né? Ou seja, a tensão aqui em cima do R2 é zero. Se a tensão em cima do R2 é zero, isso aqui ó, é a mesma coisa de um fio. Isso aqui é a mesma coisa de um fio. Isso aqui é a mesma coisa de um fio. Então, o ponto AB está ligado diretamente aonde? Em que resistor? Está ligado o fiozinho do A e o fiozinho do B em cima do R1. Então, quanto é a tensão de TVNA? Ou seja, é a tensão em cima do VR1. É a lei de Ohm, né? É que então a corrente I1 vezes a resistência R1. Então, quanto é que dá isso? Quanto é a corrente 1? A gente acabou de ver que a corrente que sai aqui da fonte de corrente vai chegar aqui e não vai vir nada para esse lado do R2. Vai vir só para cá. Ó. Então, a corrente 1 é a própria fonte, que é 12 amperes. Então, é 12 vezes o R1, que vale 4. Nosso E de TVNA, então vale 48 volts. Acabou, professor, a questão? Não. Ainda falta o quê? Falta a gente desenhar o circuito equivalente. Então, como é que eu vou desenhar o circuito equivalente? É muito fácil. Eu vou ter só uma fonte de tensão ligada em série com um resistor. Esse aqui ó, é meu ponto A e aqui é meu ponto B. Aqui é o terra. O que, que a gente está fazendo? A gente está pegando o que tem dentro da região azul e transformando numa única fonte de tensão em série com um único resistor, ou seja, aplicando o teorema de Thevenin para pegar esse circuito equivalente aqui. Ó. Então a gente encontrou quem é o R de Thevenin. É quem? 6 ohms. A gente encontrou quem é o R de Thevenin, que é 48 volts. E esse circuito equivalente aqui, ó, que aqui era bem mais complexo, ficou bem simples a gente analisar, está ligado em quê? Está ligado na carga aqui, que pode ser qualquer coisa, né? Qualquer dispositivo, que é um R3. Então, toda vez que eu mudar esse R3 aqui, eu não vou precisar fazer todos os cálculos da região azul, porque agora está resumido. Ó. Só tenho um E e um R em série com um R3. Bom, e essa questão? Ele quer mais uma vez que a gente determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte sombreada aí em azul da figura. Então repare aqui de cara que a parte que não está sombreada é o RL aqui, que é o R da carga, né? Então a gente vai ter que separar o nosso circuito aqui, ou seja, esse cara vai sumir, vai virar um circuito aberto do ponto AB e a gente vai ter que achar o circuito equivalente de tal forma que a gente encontre, né, um E de Thevenin em série com um R de Thevenin. Esses caras vão estar ligados aonde? No ponto A, no ponto B, que vai estar ligado justamente no RL. Então a gente tem aqui, ó, esse circuito é o que a gente quer encontrar. O que está à esquerda do ponto AB é o circuito equivalente do que a gente vai ter que reduzir o que está no sombreado da figura. Então aqui embaixo, ó, a gente tinha nosso circuito, a gente identificou quem é o nosso ponto de interesse, que é quem? O ponto AB. E no ponto AB a gente vai sumir com o RL, né? Ele vai virar o quê? Um circuito aberto. Então, o que, é que a gente tem que achar aqui? O E de Thevenin, que é a tensão aqui. No AB, por exemplo, a polaridade positiva aqui e negativa desse outro lado. A gente tem que encontrar que tensão é essa. Mas antes disso, a gente vai encontrar o quê? O R de Thevenin. Como é que a gente faz isso? Vamos desligar essa fonte de tensão. E se é uma fonte de tensão, ela vira o quê? Um curto. Então agora, ó, eu tenho um curto no lugar da minha fonte de tensão. Professor, mas está difícil de ver aí o que é que está acontecendo, né?
Então a gente vai ter que redesenhar. Vamos redesenhar. Vamos começar aqui pelo ponto A, que é o ponto A, esse ponto bem aqui. Ele está sendo ligado aonde? No R4 e no R2. Então vou sair aqui do ponto A, ele vai ser ligado no R4 e vai ser ligado no R2. E o R4 está sendo ligado aonde? O R4? No terra. E o R2 está sendo ligado aonde? Olha como foi curto-circuitada a fonte, ó. Está sendo ligado no terra também. Então esses dois carinhas aqui, ó, estão sendo ligados no terra. Agora vamos ver aqui do ponto B. O que é que a gente vai sair do ponto B aqui? O ponto B, que é esse ponto bem aqui, ó. O que é que sai dele? Sai o R1 e sai o R3. Então vamos lá. Vai sair para o lado o R1 e vai sair para o outro lado o R3. E o R1 está sendo ligado aonde? Como foi curto-circuitada a fonte, está sendo ligado no terra. E o R3 também no terra, né? Então a gente tem, ó, como se fosse um circuito só aqui de terras, né? Isso aqui, todo mundo aqui embaixo, ó, é igual. Eu posso tirar isso aqui e deixar só um único terra. Então agora fica mais fácil de ver quem é, né, minha resistência equivalente. Quem é? Aqui é R4, né, na verdade. Quem é minha resistência equivalente? É o R1 em paralelo com o R3. E o resultado do R1 em paralelo com o R3 vai ser quem? Vai ser isso aqui, ó. Aqui é o ponto B, o terra. O ponto A, aqui, ó, é o R1 em paralelo com o R3. E desse lado é quem? O R4 em paralelo com o R2. Então, quem é que vai ser no final das contas? Vai ser o R1 em paralelo com o R3 em série, ó. Aqui, ó, a série com o R4 paralelo com o R2. Então, vendo melhor, nosso circuito aqui, ó, foi redesenhado na direita, sai do ponto A para o R2 e para o R4, tá aqui, ó, saindo do ponto A, vai, ó, para o R2 e para o R4, e do ponto B sai para onde? Para o R3 e para o R6, que é como está aqui na figura, né? Do ponto B, ó, sai para cá. E o C e o C' são curto-circuitados, então todo mundo se encontra aqui, ó, em um ponto em comum, que é nosso terra. Então quem é a nossa resistência de TV, né, que a gente acabou de ver? É o R1 em paralelo com o R3. Mas, porque o resultado deles aqui vai estar em série com quem? Com o R4 em paralelo com o R2. Então, vou substituir os valores aqui e vou encontrar o quê? 2 mais 3, que é 5 ohms, né? O 2 aqui é o quê? É o R1 em paralelo com o R3, né? 6 em paralelo com 3, dá 2. E o R4, que é 4 em paralelo com 12, dá 3. A soma deles, que é em série, eu tenho já com o R de TVNAN aqui, ó, de 5 ohms. E para achar o meu E de TVNAN, como é que eu faço? Onde tinha um curto-circuito aqui da fonte, eu volto ela toda normal. Minha tensão de TVNAN é justamente essa tensão no ponto AB, ó, onde eu tiro minha carga e deixo o circuito aberto. Quando eu vou medir a tensão no ponto AB, vai ser justamente a tensão de TVNAN, que é o que eu quero descobrir. Como é que a gente vai fazer isso, hein, olhando esse circuito? Repare, ó, que esses carinhas aqui, ó, esse ponto bem aqui, estão em paralelo com quem? Dois pontos em comum com quem? Com a fonte, né? Então daqui, ó, para cá, quanto é que vale? Atenção, 72 volts. Daqui para cá, quanto é que vale a tensão? Aqui, ó, 72 volts, que é o valor da fonte, porque eles estão em paralelo com a fonte, né?
Então, como é que a gente acha o V1? Ora, se daqui para cá vale 72, como é que eu descubro qual é a tensão em cima de um único resistor? Divisor de tensão, né? Regrinha lá que a gente já sabe. Então, o V1 quem é? É o R1 vezes a tensão em cima dos dois resistores que a gente acabou de ver que é 72, dividido pela soma deles que é R1, mais o R3 que é os dois que estão envolvidos, né? Então, quando eu faço as continhas aqui, ó, substituo os valores, aqui vai ficar 432 dividido por 9, ou seja, o V1 vai dar 48 volts. Então, quer dizer o quê? Que aqui no R3 vai ser quem? 72 menos 48. E vamos fazer aquela mesma coisa para o V2. Quem é o V2? É o R2 vezes a tensão aqui nos envolvidos, né? Como estão em paralelo com a fonte, vale 72, dividido agora por R2 mais R4, que é os resistores que estão envolvidos aqui no problema. Então, substituindo os valores aqui, eu vou encontrar 864 aqui em cima, aqui embaixo 16, ou seja, 54 volts. E eu encontrei por quê, professor? Por que eu encontrei o V1 e o V2? Se eu quero, na verdade, descobrir quem é, ó, o Edge Thevenin. Porque aqui, ó, eu tenho justamente, ó, uma malha fechada. Aqui é a lei de Kirchhoff, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Que a gente já viu em aulas passadas. Então, como é que a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões? É o somatório de todas as tensões na minha malha tem que dar igual a zero, né? E quem é as tensões aqui na minha malha? O V1, o V2 e quem que eu quero descobrir agora? O Edge Thevenin, né? Então, seguindo aqui o sentido horário, ó, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Começando do ponto A, menos para o mais é uma elevação, mais Edge Thevenin. Menos para o mais é uma elevação, mais V1. Mais para o menos é uma queda, ou seja, menos V2, e chegou no ponto A de novo, ou seja, todo mundo tem que ser igual a zero. Então, quem é o Edge Thevenin? O Edge Thevenin passando para o outro lado, ó, é o V2 menos o V1. Quem é o V2? 54. Quem é o V1? 48. 54 menos 48, 6 volts. Então, meu Edge Thevenin aqui, ó, vale 6 volts. E agora, professor? Agora a gente só tem que reescrever o circuito equivalente, aquele lá com uma fonte de tensão, que é o Edge Thevenin, em série com o R de Thevenin. Que é o que está aqui, ó. O nosso ponto de interesse era o ponto AB, está aqui ele, ó. E o que tem azul na figura, a gente resumiu para uma única fonte de tensão em série com um resistor, que é o resistor de Thevenin. E essa aqui, ele quer também a mesma coisa. O ponto AB, ó, está bem aqui. Então, para eu aplicar o teorema de Thevenin, eu vou fazer isso aqui ser um circuito aberto, né? O ponto AB vai virar um circuito aberto, que é o que a gente vê agora aqui na figura do lado, né? A gente tem aqui nessa figura, nesse circuito, o ponto AB, que é aqui, ó, que a gente vai encontrar o nosso E de Thevenin e vai encontrar também o nosso R de Thevenin a partir desse ponto AB, né? Então vamos começar com o R de Thevenin. Como é que a gente vai calcular o R de Thevenin? Se a gente observar aqui embaixo o circuito original, o ponto AB é o ponto de interesse, ou seja, virou um circuito aberto, e a gente tem que calcular o R de Thevenin a partir desse ponto AB. E para isso a gente tem que fazer o quê? Desligar nossas fontes de tensão ou fonte de corrente. No caso da fonte de tensão, ela vira, ó, um curto-circuito. E o resto dos componentes fica tudo igual. Então, a partir desse circuito aqui agora, a gente vai encontrar nosso R de Thevenin, que é quanto? A primeira coisa que a gente tem que reparar é que meu R3 ele foi curto-circuitado, ó. A corrente vai vir por aqui, vai chegar nesse ponto bem aqui, ó. Ela vai resolver vir para cá,
ou para cá, ela sempre escolhe o caminho de menor resistência, como curto-circuito de modo ideal vale zero de resistência, então ela vai vir toda para cá e não vai ter corrente nenhuma desse lado, né? Então, quem é a resistência equivalente entre um curto e um resistor em paralelo? É zero, né? Só relembrando aqui a continha como é. É o curto, né? O R de curto-circuito vezes o R3 dividido por R de curto-circuito mais o R3. Mas quanto é o R de curto-circuito? É zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então isso aqui vai dar 0 ohms. Então a resistência total aqui dos dois, ó, é 0 ohms. Olha, então se eu redesenhar esse circuito aqui só com R2 e com R1, como é que vai ficar? Eu vou pegar o ponto A aqui, ó. Quem está saindo do ponto A? É o R2 e o R1. E o R2 está indo para onde? Ponto B, que é o terra. E o R1 está indo para onde? O ponto B, que é o terra também, ó. A gente tem um circuito aqui da direita com R1 em paralelo com R2. Isso aqui é só seguir, ó, o caminho, né? Para desenhar, redesenhar, é só seguir o caminho. Eu tenho aqui o ponto A. Está indo para onde? Ponto A. Para o R2 e para o R1. Então está saindo para o R2 e está saindo para o R1. O R1 está indo para onde? Para o ponto B, que é quem? O terra. Então está indo aqui, ó, o terra, e aqui tem um ponto B. E o R2 está indo para onde? O terra também, que é o ponto B. Então, olhando desse ponto de vista aqui, ou desse ponto de vista dessa figura aqui, quem é o meu R de Thevenin? É o R1 em paralelo com o R2. Quando eu substituo os valores aqui, ó, eu vou encontrar que isso vale 2,4 ohms, né? Repare que esse ponto AB aqui é um fio. Ele pode estar bem aqui, como também poderia estar, ó, bem aqui, como poderia estar bem aqui, ou bem aqui, ó. Que é o que eu vou fazer. Vou trazer o ponto A bem para cá, ó, e o ponto B bem para cá. Como é que vai ficar? Tá aqui eles, ó. Eles estavam aonde antes? Antes eles estavam bem aqui, né? Ponto A e o ponto B. Eu só fui trazer, ó, eles para cá e para cá. Estiquei o fio pro lado de fora. Então eu tenho que descobrir quem é a tensão no ponto AB. Olha, está muito fácil aqui. Para descobrir quem é essa tensão, eu tenho que voltar com a minha fonte que estava curto-circuitada. E eu vou observar. Essa tensão aqui, AB, é a tensão em cima de qual elemento? De cara aqui, ó. Se eu levar o fiozinho, vai ser em qual? O R1. Então meu E de Thevenin é quem? É o VR1, a tensão em cima do R1. E quem é essa tensão em cima do R1? Mais uma vez, ó, eu tenho aqui, ó, esse ponto em comum com a fonte e esse ponto em comum aqui, ó, com essa outra fonte. Na verdade, o que eu tenho, ó, é o que está aqui desse lado. Se eu pegar esse R2 e trazer bem para cá, fica o que está aqui, ó, desse lado. Ora, professor, eu tenho então dois pontos em comum com esses dois caras. Então, quanto é a tensão aqui em cima desses dois caras juntos? 8 volts. Se a tensão em cima desses dois caras juntos é 8 volts, eu posso usar o que para descobrir a tensão do VR1? A regra do divisor de tensão, que é como? Quem é o VR1? É o R1 vezes o valor da tensão em cima dos elementos envolvidos, que é 8 volts, dividido por R1 mais o R2. E quanto é que dá essa conta aqui? Quando eu substituo os valores, dá 48. Aqui embaixo dá 10, então dá 4,8 volts. É meu E de Thevenin. Acabou a questão? Não. Eu tenho meu E de Thevenin que vale esse valor. Eu tenho o meu R de Thevenin que vale 2,4. Agora eu tenho que redesenhar o circuito equivalente. E tá aqui ele redesenhado, ó. Meu E de Thevenin em série com meu R de Thevenin. Repare que aqui a polaridade está invertida, né? Aqui, ó, o mais está para baixo, o polo positivo, né? E daqui do outro lado, do lado de fora,
vai estar justamente no ponto AB, que é onde tem o meu R4, que é a minha carga. Eita, e essa questão aqui que usa aqueles índices, né, diferentes, né, para a fonte, o que é que isso quer dizer, né? Uma bolinha aqui com esse mais, quer dizer o quê? Quer dizer que está saindo aqui, ó, uma fonte de tensão ligada no terra, o lado positivo é aqui e o negativo aqui, e vale 10 volts. Eita, professor, mas aqui está menos, o que quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o menos está desse lado e o mais, ó, está indo para onde? Está indo para o terra. Então, a gente vai ter, para facilitar nossas contas, a gente vai ter que redesenhar esse circuito. Então, eu vou, ó, dizer onde é meu ponto AB. Meu ponto A é esse cara aqui, meu ponto B é o terra. E eu vou desenhar meu circuito a partir dele. Como é que vai ficar isso? Vou pegar o ponto A, vou botar bem aqui, ó. E quem é que está saindo do ponto A? Se eu olhar aqui o caminho, ó, é o R4. No R4 ele está indo para onde? Está indo para o R2. E o R2 está indo para a fonte. Então do R4 está indo para o R2. Do R2 está indo para a fonte. E a fonte está indo, ó, para o terra. E o terra aqui quem é? É meu ponto B, né, que eu defini agora há pouco. Aqui é onde está ligada a minha carga RL e aqui a minha fonte é 2. Mas também do R4 sai o quê? Sai o R3 justamente para o ponto B, que é o terra. Então aqui, ó, eu vou botar essa fonte um pouquinho mais para lá, ó, o R2, vou botar o R3 aqui, o terra, e o R2 junto com a fonte de tensão, eu só vou trazer mais para cá. Então aqui é o E2 e aqui é o R2 e aqui é o R3 indo pro terra. E falta mais quem sair do R4? Falta mais quem sair desse ponto bem aqui? Falta sair o R1. Então vamos lá, ó, ligar no R1, que vai estar ligado aonde? Na fonte aqui invertida, ó. Ou seja, o lado negativo da fonte está para esse lado, o positivo para o outro lado. Então ligado aonde? No terra também, que é o ponto B. Então aqui, ó, é o E1. Então feito aqui o redesenho, né? Vou pegar aqui o mais bonitinho. Tá aqui ele redesenhado, né? Bonitinho, como a gente acabou de aprender. A gente quer saber o que? A tensão aqui, ó, meu R de TVNAM. E também quero saber meu R de TVNAM. Para fazer meu R de TVNAM, ó, desligo minhas fontes de tensão, elas viram o quê? Curto. Então, a partir do ponto AB, quanto é minha resistência de TVNAM aí, que é a minha resistência equivalente aqui do ponto AB? Se eu observar bem aqui, ó, o R1 está em paralelo com o R2, que está em paralelo com o R3, e o resultado desses três caras vai estar o quê? Em série com o R4. Então é quem? R1 em paralelo com o R2, em paralelo com o R3, e o resultado deles vai estar em série com o R4. O 4 em paralelo com o de 6 aqui, ó, vai dar esse valor, já ajuda aqui na conta. E o resultado dele vai estar em paralelo com 0,8 e o resultado dos dois é em série com o R4. Quando eu substituo os valores, eu vou encontrar que isso vale aqui, ó, 2 kΩ. E agora a gente vai religar aqui, ó, nossas fontes de tensão, E1 e E2, e vamos achar o que agora? O E de TVNAM, que é a tensão aqui nos pontos A e B do meu circuito. Professor, mas tem duas fontes de tensão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar um teorema que a gente aprendeu na aula passada, que é o quê? O teorema da superposição. Primeiro a gente pega a contribuição de uma fonte, desliga a outra, depois pega a contribuição da outra e desliga a primeira. Então vamos desligar uma das fontes primeiro. Vamos desligar, por exemplo, ó, essa fonte bem aqui. Ela vai virar o quê? Se for uma fonte de tensão, ela vira um curto. E eu vou achar
a contribuição só do E1, que vai ficar assim. Tá aqui meu circuito com a fonte lá desligada, ó, e eu quero saber quem é meu E de TV na linha, que é a contribuição do E1 para ele, né? Como é que eu vou fazer isso? De cara eu tenho que saber em cima de qual elemento é o meu E de TV NAN. É a tensão em cima do R3? É a tensão em cima do R4? É a tensão em cima do R2? Se eu observar, a corrente que vai estar fluindo aqui, por exemplo, se tivesse uma corrente nesse sentido aqui, ó, que é o que não, mas não está acontecendo isso, porque a corrente está fluindo nesse outro sentido aqui, ela ia chegar nesse ponto bem aqui, ó, e olhar. Eu vou vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá? Não, né? Aqui é um circuito aberto, a gente acabou de ver que no circuito aberto a resistência é altíssima, então a corrente I4 aqui é quanto? É zero, não vai ter corrente vindo para cá. E se a corrente I4 é zero, quanto é a tensão V4? É zero também. Então, no fim das contas, esse cara aqui vira um fio, né? Já que a tensão dele em cima dele é zero, ele vira um fio. Eu posso desenhar aqui no lugar dele, ó. Um fio. Então agora quem é a tensão em cima de quem? Se eu pegar esse fio, ó, e trazer bem para cá, e esse fio trouxer bem para cá, aí a gente vai perceber que o E' de TV, né, que é a contribuição da fonte E1, é quem, na verdade, é o V R3, que é a queda de tensão em cima de quem? Do R3. É isso que a gente tem que descobrir então, ó. É a tensão em cima do R3. Como é que a gente vai fazer isso? De cara, a gente vai perceber o quê? Quem é o paralelo desses dois aqui, ó, do R2 com R3? Eu vou chamar de RT'. Quem é o RT'? É o paralelo do R2 e do R3. Que vale quanto aqui, ó? 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, que é os dois paralelos, vale 2,4 kΩ. Então, meu circuito redesenhado vai ser assim, ó. Aqui é o terra, aqui é o meu RT', meu ponto A, meu ponto B, né, que aqui é o meu E de TV NAN. E aqui eu tenho o meu R1, e aqui eu tenho minha fonte 1, mais e menos. E agora, como é que eu faço para descobrir quem é o R de TV NAN? Olha, eu tenho uma fonte com dois elementos aqui, em série. Como é que eu vou descobrir quem é a tensão em cima desse carinha aqui, ó, que é o V R de TV NAN, ou R total linha. Esse R total linha, quem é mesmo? É o R2 e o R3 em paralelo. Então, se eu descobrir quem é o E total linha, eu descubro automaticamente quem é o V3 e o V2, né? O VR total linha é igual ao VR2, que é igual ao VR3. Então, eu vou usar o que para descobrir quem é o VR total linha? Que é igual ao VR3, que é igual ao meu E' de TV NAN. Vou usar a regra do divisor de tensão, que a gente já viu diversas vezes, né? A gente usa direto. Então vai ficar quem ama? O resistência de interesse, que é o R total linha, vezes a fonte é 1, dividido por quem? Pelo R total linha, mais o R1. Quando eu substituo os valores, ó, eu vou descobrir que esse cara aqui vale 4,5 volts. Então a tensão aqui em cima do R total linha, que é a mesma tensão do V3, que é a mesma tensão do E' de TV NAN, vale, ó, 4,5 volts. Acabou? Não, né? A gente vê a contribuição de quem? Do E'. Se a gente olhar para o nosso circuito aqui, ó, agora a gente vai desligar esse cara e vai ver a contribuição do E2. Como é que vai ficar nosso circuito? Agora, ó, desliguei esse cara aqui, ó. Ele virou um curto-circuito. E a mesma análise que a gente fez agora há pouco pode ser feita aqui também. A corrente do I4 é zero, portanto a tensão aqui é zero. E a gente pode substituir esse cara aí, ó, por um fio. Já que não tem queda de tensão nele,
ele pode virar simplesmente um fio, né? Que é o que está aqui. Então, mais uma vez, ó, o E, duas linhas de TVNAN, que é agora a contribuição do E2, vai ser quem? A tensão em cima do R3, que é o V3. Ora, então eu vou desenhar aqui de novo. Vai ser quem que eu vou botar em paralelo com quem agora? O R1 em paralelo com o R3. Então eu vou ter aqui, ó, um RT duas linhas, que é quem? O R1 em paralelo com o R3. Essa conta aqui vai dar 0,706 ohms, né? Então eu vou redesenhar meu circuito. Esse R1 aqui, ó, está em paralelo com esse cara. Eu vou desenhar logo essa parte aqui do circuito, ó. Mais aqui para cima e o menos aqui para baixo. É o E2 que está ligado em quem? No R2, que por sua vez vai estar ligado no R total, duas linhas, e aqui é o TR. Cadê nossos pontos de interesse? Nosso ponto AB? Aqui, né? Ponto A e o ponto B. E aqui é o E, duas linhas de TVNAN. Por que duas linhas e o outro é uma linha? Porque no teorema da superposição, a gente vai encontrar o quê? A soma da contribuição dessa fonte mais a soma da contribuição dessa outra fonte. Então, nosso E de TVNAN aqui, na verdade, vai ser quem? O E de TVNAN linha mais o E de TVNAN duas linhas. A gente vai encontrar o E de TVNAN linha. Falta encontrar o E de TVNAN duas linhas, que é quem? Mais uma vez, aplicando a regra do divisor de tensão, que vai ficar como? O R total duas linhas vezes agora o E2, que é a nossa fonte, dividido pelo R total duas linhas, mais o R2. Quando eu faço essa conta, eu vou descobrir que o E de TVNAN duas linhas é, na verdade, 1,5 volts. Então, eu já sei quem é o E de TVNAN linha. Sei quem é o E de TVNAN duas linhas, agora eu posso calcular, ó, o E de TVNAN. E como é que eu vou calcular o E de TVNAN? Eu tenho que ver a polaridade aqui das minhas fontes, né? Uma está para baixo, com positivo aqui para baixo, e outra está com positivo para cima. Então o E de TVNAN vai ser a soma ou a subtração delas? Vai ser a subtração, né? Então o E de TVNAN linha a gente encontrou que era 4,5 volts. O E de TVNAN duas linhas a gente acabou de encontrar, vale 1,5 volts. Então, nosso E de TVNAN, na verdade, é quanto? 4,5 menos 1,5. 3 volts, né? Então, ó, é um pouco demorado, né? Mas é bem fácil de resolver. Falta agora só a gente desenhar nosso circuito equivalente, que é o quê? O E de TVNAN em série com o R de TVNAN ligado nos nossos pontos de interesse. Que é o que está aqui agora. A gente tinha esse circuito bem mais estranho, né? Bem mais complexo de se trabalhar ligado aqui numa carga, onde aqui é do ponto A e aqui é do ponto B. E a gente transformou em um circuito bem simples de se trabalhar, com um único E de TVNAN ligado num único R de TVNAN.